Paz de Deus com todos. Meu nome é Catarina, sou aqui da cidade de Itapetininga, São Paulo. Estou postando esse áudio no canal Comunhão com Deus, para contar para os irmãos as obras o qual o Senhor tem feito na nossa vida. Teve um determinado tempo na nossa vida, Irmandade, umas provações que a gente passou. Eu toda a vida paguei aluguel antes de Deus preparar essa moradia aqui para nós, que já eu tenho um áudio já gravado aí no canal, contando a obra que Deus fez da casa para nós. Mas, Irmandade, passamos mesmo por terrível provação. Aluguei uma casa pela imobiliária, daí todos em casa desempregado. E chegou num determinado ponto, Irmandade, que a gente não teve condições mais de pagar o aluguel. E eu fiquei 3 meses de aluguel devendo. E na época, Irmandade, para os irmãos, para quem estiver ouvindo esse áudio, ter uma ideia, na época eu fiquei devendo R$ 1.200, 1.200 cruzeiros, né? Era muito dinheiro. Dali, Irmandade, foi entrando aflição na nossa alma, necessidade tão grande dentro de casa, tanto na parte da alimentação, que nós não tínhamos, serviço, as portas de emprego, a gente fazia um biquinho aqui e acolá para poder sanar alguma coisa, e eu só chorava. Daí um dia eu estava orando na parte da manhã, que eu tinha pego um servicinho de faxina para fazer. E eu estava orando antes de eu sair para trabalhar. E eu escutei uma voz me chamar no portão. Uma voz de homem, uma voz grossa. E daí ele me falou, o meu marido falou assim, olha, tem alguém te chamando aí. É o oficial de justiça. Aí eu saí ali no portão da minha casa para me atender, com grande aflição de alma, pois eu sabia que esse dia ia chegar, mas não tinha como evitar. E ali ele perguntou, afirmou meu nome, perguntou, e falou, estou com mandado de despejo para vocês. Mandado, e isso foi numa quinta-feira da semana. E ele falou assim, olha, vocês têm até terça-feira para saldar essa dívida com a imobiliária. Ali, Irmandade, ia ter vários processos, né? Porque tanto era pagar aqueles aluguéis que estava devendo, como também fazer todo o reparo da casa, pintura, né? Quem já aluga a casa por imobiliária entende como que é isso aí. E ali, Irmandade, só Deus na nossa vida, contando a obra aqui para vocês. Não sei até onde vai atingir essa obra, aonde vai ser ouvido. Mas espero que quem ouça estiver na mesma situação, não desanime, porque o Senhor é fiel e verdadeiro e cumpridor da sua palavra na nossa vida. E ali, Irmandade, ele falou assim, olha, se a senhora quiser, eu posso entregar, né, até o final da semana para a senhora, porque a senhora assinar que está ciente, né? E eu falei, não,
cumpra o seu dever, falei para ele, porque de mim cuida Deus, falei para ele. E ele entregou a Irmandade, aquele processo de intimação, processo de despejo, e eu fui trabalhar. Eu trabalhava na casa de um delegado, e eu fui, e eu chorando, direto, porque estava tudo em cima de mim. Se havia algum rendimento naquela casa, com 5 pessoas, o rendimento financeiro era o meu. Era dos pouquinhos de faxina que fazia, né? Então, todos eles dependiam de mim ali. Ali, a Irmandade, eu comecei a chorar no serviço e veio a filha do patrão, com a idade mais ou menos na época de uns 8 anos de idade. E ela falou sim, porque ela queria muito bem eu, né? A menina. E ela falou assim, por que você está chorando, né? Aí eu enxuguei meu rosto depressa, estava lavando roupa. Falei, nada não, tô meio indisposta, falei para ela, vai brincar, né? Não fique triste não, logo, logo eu tô bem. Tô só, não tô me sentindo bem. Falou desse jeito. Você quer que eu fale para minha mãe, para você ir para casa? Eu falei, não, não, eu já vou terminar o serviço já. E ali a menina saiu e eu comecei a falar com o Senhor. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia da minha alma. Tu disse que é o meu pastor, nada vai me faltar. Tá faltando tudo dentro da minha casa. Não posso pagar o aluguel. Senhor, eu tô sem paz. Trabalha na minha vida por caridade. E ali terminei aquele serviço e fui para casa. Chegando na minha casa, fui orar a Deus. E o Senhor falou dentro do meu coração: minha filha, vai vender a linha telefônica que você deixou na cidade onde você morava. Eu deixei uma linha telefônica instalada na cidade de Jandira, que eu morei lá. Numa época, para os irmãos ter ideia, essa obra é tão antiga que na época era daqueles planos de expansão. Quem tinha telefone era, né, considerado que tinha condições. E tinha umas ações daquele telefone. E eu, quando me mudei, que o Senhor nos enviou para essa cidade aqui, Itapetininga, apesar de eu ser nascida nessa cidade, e fui obedecer a Deus lá em Jandira, morei por anos lá, o Senhor falou comigo. Mas muitas das vezes, irmão, aquilo que o Senhor requer de nós, coloca no nosso coração a fé, a confiança, muitas vezes está com nós, mas não está com quem está do seu lado. E daí você tem que clamar muito a Deus, para Deus te dar mansidão, dar entendimento, sabedoria, e ficar firme nas promessas que Ele fez, dentro do seu coração. Aí o Senhor tinha falado para mim, pegar aqueles documentos e vender aquele telefone, mas não valia nada, irmãos. Na verdade, não valia nada. Na época, se eu vendesse por 100 cruzeiros, né?
Parece que a moeda era cruzado o cruzeiro na época. Valia muito, mas eu devia 1.200. Ali, eu falei pro meu esposo, eu falei, bem, o senhor está colocando no meu coração para nós ir para Jandira, para nós vendermos aquela linha telefônica. Irmãos, tem misericórdia naquele momento, santo é Deus. Ele virou e falou assim para mim, imagine, não vamos sair daqui de jeito nenhum. Falou assim, você tá ficando doida? Você parece que tá sem guia, falou para mim. Esse telefone não vale mais nada. Eu tô com 60 cruzeiro guardado para pagar a conta de luz e água. E se eu colocar, nós tínhamos um Fusquinha velhinho. Ele falou, se eu colocar esse carro na estrada, sem dinheiro, nós vamos ficar provado, falou para mim. Eu falei assim, mas Deus está me pedindo. E eu sei, tenho certeza que o Senhor vai fazer uma obra. E ele ali muito contrariado. Fomos, ele foi pela rodovia, questionando bastante, falando bastante. E eu pouco falava. E eu só ficava na comunhão. Se Deus me desse palavra para me falar para o meu esposo, eu falava, mas se não desse, eu ficava calada, porque eu não queria pecar, eu não queria entrar naquele jogo que o adversário estava armando. E eu ali clamando a Deus, clamando a Deus. E sem saber, irmãos, para onde eu ia, só sabia a cidade, mas eu não sabia onde eu ia vender aquele telefone. Tinha caminho. E quando nós chegamos ali no trevo de Jandira, ele parou o carro, bruscamente ele parou o carro. Olhou bem para mim e falou, você está certa do que você vai fazer? Aonde você vai? Perguntou para mim. Tem um lugar específico que você vai? Estamos aqui, falou desse jeito. Eu já falei para você que esse telefone não vale nada. Olha, onde você vai? Vai vender em alguma imobiliária? Onde você vai? E eu só falei para ele assim, toque, vamos entrar e o senhor vai tomar caminho. Ele nos trouxe aqui, ele vai tomar caminho. E ali entramos naquela cidade. Então daí nós fomos na rua que eu morava, bem no centro de Jandira. E três casas, depois da casa que eu morei, que estava instalado o telefone, tinha a casa da mãe do cooperador de jovem, ali daquela cidade. E a gente tinha muito comunhão com eles. E meu marido falou assim, então vamos fazer uma visita aqui pro irmão Zezinho e a sua mãe. E depois a gente vê o que vai fazer, falou para mim. Falei, tudo bem. E eu peguei os documentos, a pasta, que estava o documento daquele telefone, e fui descer do carro. Ele novamente falou para mim, larga isso aí. Aonde você vai com isso? Você não está vendo que do jeito que nós veio, a gente vai embora e não vai acontecer nada? A única coisa de bom que nós vamos fazer é essa visita aqui. Mas eu não dei crédito ao que ele falou e eu abracei. Porque a fé estava dentro do meu coração.
A fé estava comigo. A confiança estava dentro de mim. Eu falando esse áudio, contando aquilo que Deus fez. É uma obra linda, irmãos, linda. Mas só Deus sabe a aflição de alma que eu estava. E ali eu desci com aquele documento. E do lado direito ali daquela casa tinha uma mansão, tem uma mansão do seu Marcelo. É uma casa que eu trabalhei ali, funcionária doméstica. Trabalhei ali antes de eu vir embora para cá. E ele era gerente de uma loja de grife, de roupas feminina, nos shoppings, né, em São Paulo. E ali eu entrei dentro daquela casa, da casa dos irmãos. Meu marido foi ali conversar com os irmãos, saudar os irmãos. E a serva de Deus ali conversando comigo, mas irmãos, eu confesso. E até pedi perdão depois para a serva de Deus, que parecia que eu tratei ela assim, com indiferença. Mas eu estava ali, o foco meu era o Espírito, era aquilo que o Senhor ia fazer na minha vida. E eu não dava atenção para a serva de Deus, daquilo que ela falava. E eu ali, minha alma chorava por dentro. E eu falava, Senhor, que vai ser de mim, Senhor? Vou ficar confundida, envergonhada? O meu esposo não estava preparado, Senhor, para essa obra. O único dinheiro que nós tínhamos, nós abastecemos o carro, não temos nada, nem um centavo, Senhor. Vamos retornar pela fé. De repente eu ouvi a voz do meu ex-patrão, ali falando ao telefone alto, ele falava muito alto. E o Senhor falou no meu coração, minha filha, vai até ele, eu vou fazer uma obra agora. Eu não titubeei não, irmãos. Eu não duvidei, eu só pedi licença para a serva de Deus. E fui ali, não comuniquei meu esposo nem nada. E chegando naquele portão, ele estava ali com os dois celulares, falando ao mesmo tempo. E quando ele me viu, ele falou assim, nossa, você por aqui? E veio até o portão, deu uma pausa ali no assunto que ele estava falando, no telefone, e ele falou assim para mim, eu não vou abrir o portão para você, puxa vida, minha esposa não está aqui. A Yara saiu, ela foi na padaria, mas ela já chega. Perguntou dos meus filhos, porque eles queriam bem as minhas crianças. E ali eu falei para ela assim, seu Marcelo, eu quero lhe fazer uma pergunta. Ele falou, pode perguntar. Eu falei, como o senhor sabe, eu me mudei daqui e eu deixei uma linha telefônica instalada aí e eu queria ver se o senhor se interessa em comprar. Irmãos, ele virou e falou assim para mim, eu tenho 3 linhas de telefone na residência, era uma casa muito grande, era uma mansão.
Tenho 3 linhas de telefone. Na hora, irmãos, eu abaixei a cabeça. Quis entrar um combatimento no meu coração. Mas no mesmo instante o Senhor falou: minha filha, levanta a tua cabeça agora, eu vou fazer uma obra. Quando eu levantei a cabeça, ele falou: eu tenho 3 na residência, mas quanto você quer na sua linha? O Senhor falou assim para mim: pede o valor da sua dívida. Do outro lado, a voz do adversário falava: não vale nada, não vale R$ 100. Por que você pede tudo isso? O Senhor falou: minha filha, pede o valor da sua dívida. Eu falei: eu quero 1.200. Não falei a situação, por que era que eu ia fazer com aquela parte. Ele falou: sim, é meu o telefone. Eu, meu Deus, eu queria ali, eu queria gritar, glorificar, louvar, mas o Senhor sabe que de alma eu fiz. E ali, irmãos, eu peguei e fui até meu esposo. Quando eu cheguei lá, na casa dos servos de Deus, ele estava ali sentado, conversando. Mas eu com grande temor no meu coração, de ser afligida, assim, com palavra brusca. Eu cheguei para ele, na mansidão, falei bem baixinho, conversando. Ele me olhou, levantou a cabeça, olhou e disse assim: que foi? Falou desse jeito. Eu falei: o telefone está vendido. Eu falei: vamos lá, porque está no teu nome. Vamos lá conversar com o seu Marcelo. Aí o meu esposo falou assim: você pediu aquele valor da dívida? Eu falei: foi o que o senhor falou. Ele ficou assustado, nem ele estava acreditando naquela obra que Deus estava fazendo. E quando chegamos até o portão, o senhor Marcelo falou: sabe, eu vou falar uma coisa para vocês. A senhora me conhece, eu não era para estar aqui. Eu vim porque meu pai está internado. Eu vou pegar o avião daqui 10 minutos. Eu vou sair daqui para ir para Manaus. Eu tenho muito compromisso. Eu não era para estar aqui. A senhora me pegou assim, no momento certo. E ele olhando aqueles papel e tinha 360 reais de dívida do telefone ainda. E ele virou as páginas ali daquele contrato e ele falou assim para mim: tem um débito aqui, né? Tem um. É débito que fala, né? Eu acho que é isso mesmo. Tem. Aí
Ele olhou para o meu esposo, eu falei, ai, agora meu esposo vai falar assim que desconta. Mas logo ele olhou assim para mim, eu falei assim, não, eu quero o valor líquido, né? 1.200. Ele falou assim, é meu. Ele falou, se a senhora confiar em mim, eu tô sem talão de cheque aqui, na época era cheque. Não se usava assim cartão de crédito. Muito raro. E o número de uma conta bancária, e terça-feira esse dinheiro cai na conta da senhora. Irmãos, terça-feira era o dia que eu tinha que acertar com a imobiliária. Quando foi terça-feira, 11 horas, 11h30 da manhã, eu fui até o banco e o dinheiro estava lá. Eu saldei a minha dívida. E eu louvo e glorifico a Deus, que Deus é fiel e verdadeiro. E aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, adversário nenhum tira. Ele não tira essa confiança. E aquele que está ouvindo esse áudio, está passando por provações semelhantes a essa. Qualquer tipo de provação. Mas se Deus falou para você que Ele vai fazer uma obra, Ele vai fazer uma obra. Creia. Creia de alma. Mas seja manso. Seja humilde. Espera no Senhor. Não entra no jogo do adversário. Irmãos, é esse testemunho que Deus deu de contar nesta tarde. Que Deus abençoe a todos aonde alcançar esse áudio. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus entra com renovo na vida de cada um. Sou grata a Deus por essa oportunidade, e esse canal nos dá essa oportunidade, porque desejo nós temos, irmãos, de conhecer muitas congregações, conhecer os povos de Deus, contar as maravilhas que Deus fez na nossa vida e está fazendo, mas ainda o Senhor não preparou essa parte para mim, mas preparou aqui o canal para que chegue até vocês um pouquinho das obras que Deus fez na nossa vida. Deus seja louvado.